Aproveitando esse assunto de trabalho, gente, eu quero pegar um texto. Morreu recentemente o Matthew Perry, né? Eu tava vendo obsessivamente os vídeos dele, que aparentemente ou ele morreu por um acidente ou parece que foi suicídio, né? Mas o Maurício Sticer, ele escreveu um texto muito importante. Esse texto é de janeiro de 2023, tá? Sobre o livro do Matthew Perry. Mas ele republicou hoje, falando sobre esse livro em que o Matthew falava sobre o abuso dele de bebidas alcoólicas. E isso é fundamental que eu estou trazendo para vocês aqui da Folha de São Paulo, tá, gente? Da Folha Não Democrata. A gente estudar essas questões da saúde mental para a gente realmente ver a condição das pessoas com quem a gente trabalha, gente. A gente precisa entender direitinho como é que as coisas estão se desenvolvendo, meus queridos e minhas queridas, e isso é fundamental para a gente manter aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui, e eu vou diminuir o texto aqui para ler com vocês, meus queridos e minhas queridas. Matthew Perry, morto nesse sábado, narrou relação difícil com drogas em biografia. O ator escreveu... O Matthew Perry, para quem não sabe, é o Chandler do Friends, tá, gente? Olha aí, Ricardo C. Esse tema tem que ser muito debatido pela sociedade. O brasileiro, em sua ampla maioria, é conservador. Para ser aprovado, haverá muita resistência. Boa colocação, viu? Atrativamente. Ator escreveu sobre a sua dependência de analgésicos no set do Friends, no livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, que é a dependência de drogas, meus queridos e minhas queridas. Vamos ler juntos. Maurício Sticer, para quem não sabe, é crítico de televisão e de audiovisual em geral, né, gente? Quase tudo já foi falado sobre Friends, uma das séries mais populares e queridas de todos os tempos, inclusive que Matthew Perry enfrentou problemas de dependência química durante as gravações. O que se ignorava era uma extensão dos problemas do ator. Viciado em Vicodin, um analgésico à base de opioides. Para quem não lembra, o Vicodin era o remédio do Dr. House. Vocês assistiram essa série? É muito boa, é velhinha já, mas vale a pena vocês assistirem, que é um doutor completamente biruta de trabalho, meio workaholic, que nem eu, e ele é viciado em Vicodin. Perry estava tomando 55 comprimidos por dia enquanto gravava a 7ª temporada. Ele emagreceu. Eu estava vendo uma entrevista da BBC agora, antes de entrar na live. Para interpretar a aguardada cena do casamento de Chandler com Mônica, vivida por Courtney Cox, ele foi trazido de uma clínica de reabilitação e levado de volta horas depois, acompanhado por um funcionário do local. Vamos lá, gente. Faltam R$28 de superchats. Vamos bater 70 likes. Vamos erguer essa audiência, gente. Esse é o Matthew Perry na capa do livro dele. Ao chegar no estúdio, ouvi uma reclamação da atriz Jennifer Aniston, que vivia Rachel. Estou muito irritada com você, ela disse. Ele respondeu, querida, se você soubesse pelo que eu passei, não ficaria irritada. Com uma sinceridade cortante, Perry descreve a situação em um recém-lançado livro de memórias. Então nos abraçamos e eu fui trabalhar. Casei com Mônica e fui levado de volta para o centro de reabilitação no auge do meu melhor momento em Friends, no melhor momento da minha carreira, na fase icônica de uma série icônica, em uma picape pilotada por uma pessoa que me manteria sóbrio. 55 comprimidos de Vicodin, atrativamente. E é legal eu trazer esses conteúdos para vocês, gente. Eu vou continuar abordando política aqui, mas é legal eu trazer esses conteúdos de cultura pop, porque isso tem tudo a ver com a crise do capitalismo, gente. Isso aí é anos 90 puro. 55 comprimidos. O fígado vai pro lixo, pois é. E o cara morreu, supostamente num afogamento, e encontraram um medicamento lá. Não estou insinuando que necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, mas pela quantidade de comprimidos nessa época. Como outros livros do gênero, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível se destina à prateleira de autoajuda, mas traz alguns diferenciais. Perry escreve muito bem, a editora diz que ele não teve ajuda de ghostwriter, tem um humor afiadíssimo e não cultiva a autopiedade. O autor desce aos detalhes tanto sobre seus amigos pessoais quanto sobre Friends, uma duplicidade que se perde no título em português do livro, e faz muitas indiscrições sobre a vida pessoal, com destaque para um romance com Julia Roberts, sim, ele foi namorado da Julia Roberts, em meio aos relatos dramáticos sobre os problemas causados pelo alcoolismo e a dependência química, a que ele chama de Aquela Coisa Terrível. Cometi mais erros no amor do que Elizabeth Taylor, escreve ele. O humor de Perry eventualmente é selvagem. Depois de elogiar o ator River Phoenix, com quem contracenou no filme Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon,
de 1988, ele escreve: por que será que pensadores criativos como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves continua entre nós? Os protestos foram tantos que ele teve que pedir desculpas, rindo, creio. Apenas escolhi um nome aleatório, erro meu. Peço desculpas, eu deveria ter usado o meu próprio nome em vez disso. Os fãs seguramente vão apreciar também no mergulho inicial que Perry faz na sua própria infância, descrevendo os pais e o casamento fracassado que tiveram. Sua mãe, posteriormente, seria assessora de Pierre Trudeau, um primeiro-ministro do Canadá, que foi Miss Rainha do Inverno das universidades canadenses. Não é Pierre Trudeau, acho que é o Justin Trudeau, né? Com essa coroa na cabeça, conheceu o marido, que era vocalista de uma banda canadense chamada Serendipity Singers. Como é muito comum em livros desse tipo, Perry busca nas memórias da infância as raízes para os problemas que teria posteriormente. Evoca sistematicamente, insistentemente, na verdade, a lembrança de uma viagem para visitar os pais nos Estados Unidos, portando no avião um crachá com as palavras, melhor desacompanhado. Passar por aquele voo sozinho foi uma das muitas coisas que me causaram a sensação de abandono que me acompanharia por toda a vida. Outra passagem inescapável desse tipo de livro é a visão de Deus, que ocorre numa situação limite. Deus tinha me dado um vislumbre de como a vida poderia ser. Ele me salvou naquele dia e em todos os outros, na verdade. Ele me transformou em alguém que busca não somente a sobriedade e a verdade, mas também por ele. Olha ele, o Matthew Perry. Matthew Perry é sem dúvidas um sobrevivente. Ele relata logo no início do livro que ficou 6 meses internado há poucos anos por conta de um rompimento no cólon. Já sofreu 14 cirurgias desde então. Ele afirma que passou por mais de 65 desintoxicações ao longo da vida. É um junkie, né? A primeira quando ele tinha apenas 26 anos. Eu gastei mais de 7 milhões de dólares tentando ficar sóbrio. Fui a 6 mil reuniões do Alcoólatras Anônimos. Não é exagero, mas um palpite aproximado. Já estive 15 vezes em clínicas de reabilitação. Fui internado em um hospital psiquiátrico, passei 30 anos fazendo terapia 2 vezes por semana e cheguei bem perto da morte, diz. Eu devia estar morto, se quiser pode considerar o que vai ler agora como uma mensagem do além, do meu além. Ele próprio adverte na abertura do livro. E tem um fio que o Sticer postou no Twitter, que eu vou reproduzir para vocês, que é bem interessante. E vão curtindo e vão compartilhando, gente. Pinguem superchats aí, estamos de madrugada, mas estamos aí nos mantendo muito bem informados, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado aí a todos que acompanham todas as lives que eu faço, viu, gente? Mesmo passando apertos, estamos todos juntos, estamos todos potentes, fazendo o nosso trabalho da melhor forma, meus queridos e minhas queridas. 228 visualizações. A gente precisa ainda de... Pierre Trudeau foi nos anos 70 e 80. Ah, é o pai do Justin. Boa! Pinguem superchats, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, live de madrugada. Vocês estão se mantendo bem informados graças a mim. Vamos lá, gente. Vão curtindo e vão compartilhando para a gente poder acompanhar todos os principais trabalhos, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos. É isso aí. Deixa eu pegar aqui o fio do Sticer, porque ele falou uma outra informação bem assustadora sobre o Matthew Perry. Deixa eu deixar aqui tá certo. Vamos lá. O Maurício Sticer, que é crítico de televisão, escreveu aqui: o romance de Matthew Perry com Julia Roberts, descrito em detalhes na autobiografia do autor, ajuda a entender o drama que ele viveu. Por volta de 1995, a atriz revelou que toparia fazer uma participação em Friends, desde que fosse numa história com Chandler. Olha ela aí. Matthew Perry, então, enviou 3 dúzias de rosa para ela com o seguinte cartão, que é uma elegante cantada. A única coisa mais emocionante do que a perspectiva de você participar da série é que finalmente eu tenho uma desculpa para te enviar flores. Começaram a trocar mensagens por fax, depois por telefone, por meses. Vamos bater 70 likes, gente. Até que se encontraram e tiveram um relacionamento por 6 meses. Por conta dos problemas com drogas, Perry sempre achou que Julia iria romper com ele. Então ele se antecipou e terminou o romance. Em vez de enfrentar a agonia inevitável de perdê-la, terminei com a bela e brilhante Julia Roberts, escreve ele na sua autobiografia. É muito triste, né, gente? Muito triste o medo que o cara tem da saúde mental dele e dele puxar as pessoas para baixo.
E não é um sentimento de dó que eu tenho, é um sentimento de tristeza, né, gente? É muito triste. É muito triste a gente ver pessoas sofrendo dessa forma por problemas de saúde mental. É muito complexo mesmo para a gente poder acompanhar todas as informações, meus queridos e minhas queridas.